É importante compreender que a saúde do planeta e a nossa saúde individual estão intimamente correlacionados e são interdependentes. Cada um de nós é feito de natureza. Nós somos constituídos exatamente dos mesmos elementos que a natureza. E nós dependemos diariamente de água fresca, de ar puro, de alimentos minimamente saudáveis para a nossa sobrevivência. Se a gente considerasse, por exemplo, o próprio corpo como sagrado, a natureza como sagrada, e a gente respeitasse isso, talvez a gente estivesse vivendo uma conotação de espiritualidade com uma ética de como me relaciono com esse próprio mundo, do seu respeito ao outro, do seu respeito à natureza, e isso poderia ter como resultado, às vezes, talvez mais eficácia do que as próprias práticas que se dizem religiosas, mas não têm uma atitude realmente eficaz, prática, na realidade. A natureza também é fundamental na nossa serenidade. Nós precisamos nos relacionar com a natureza, isso é uma necessidade atávica do ser humano, para nos equilibrarmos, inclusive espiritualmente. Está comprovado, por exemplo, especialmente com crianças, com idosos, com pessoas que têm distúrbios psiquiátricos, o quanto é terapêutico para eles o contato com a natureza. Nós não sabemos fazer a respiração diafragmática, relaxar, inspirar profundamente, soltar. Nós vivemos uma respiração curtinha, que pouco oxigena e que pouco relaxa. Então também a gente deveria pensar em aprender a respirar. Hoje já é indicado práticas de respiração, de técnicas de respiração, inclusive para transtorno de pânico, de ansiedade. A mente da gente relaxa ao observar os pequenos movimentos das folhas, das ondas do mar. Na natureza não existem espécies campeãs, porque o desenvolvimento da vida se dá através de inter-relações, de processos colaborativos. Por isso as florestas são os lugares de maior pujança de vida, porque alguns seres utilizam aquilo que é subproduto, que é resíduo para outros seres, e eles se complementam na ocupação do espaço. A substituição de uma floresta por uma lavoura de soja é uma violência que a natureza não aceita. Nós hoje levamos uma vida absurdamente artificial e cada vez mais orientada pelo ritmo dos computadores, que é artificial, é acelerado demais. E isso é causa de angústia, de estresse diário para todos nós. A gente age de uma forma assim, antinatural, desrespeitando os ritmos circadianos, né, os ritmos da própria natureza. Exemplo, não nos alimentamos nos horários adequados, né? Disso depois surgem as doenças gástricas, né, ou problemas também metabólicos. A primazia do capital sobre todos os outros aspectos da vida, ela assalta o planeta, corrompe as suas condições de prover a vida e ela desumaniza a sociedade. Ela agrava as diferenças sociais, ela fomenta o individualismo, a ostentação, a ambição, que nos levam finalmente, inclusive, à depressão. Nunca houveram tantos casos de depressão no mundo como hoje em dia. Eu vejo que a sociedade consumista, ela é ótima em nos prover de momentos fugazes de felicidade, mas ela não nos agrega sentido à vida, que faz a vida realmente ser significativa. Nós cumprimos tarefas para atingir o bem-estar material. E para isso nós ficamos muito sequestrados por esses ideais, esses trabalhos mesmo, essas tarefas. O que acaba acontecendo? Eu deixo de viver, todos comentam, pô, nem vi o ano passar, né? Passou correndo, ou seja, a gente não esteve em sintonia com esse próprio tempo. Num conceito bem simples que os orientais têm sobre doença é não estar no presente. Ou estou preso ao passado, ruminando um problema, né, que eu não vou mais resolver, ou estou preso lá no futuro, ansioso com coisas que dependem da minha vontade, né? Então a gente não está curtindo esse presente. A vida natural, apesar, vamos dizer, das dificuldades que muitas vezes possa representar, a quantidade de exercício braçal que se precisa ter e de pernas para andar é mais saudável. Com a sociedade industrializada,
começou há 2 séculos ou pouco mais, e está cada vez evoluindo mais rapidamente, ou seja, a degradação está cada vez mais rápida. Nós não vamos conseguir nos adaptar a isso. Dentro dessa parte de lazer ou de autocuidados, né, nós não tiramos tempo para uma caminhada, para exercício, para um condicionamento físico mínimo. Às vezes somos sedentários, trabalhamos parados, né? Isso tem complicações. E quando nós conseguimos um tempo para essa caminhada, nós vamos caminhar aonde? Perto do tráfego de carros, respirando muito dióxido de carbono, monóxido de carbono, quando que deveria ser uma respiração bem oxigenada, perto de uma mata, perto da natureza, para recarregarmos as nossas células aí de uma boa oxigenação. Em países como os Estados Unidos, que a taxa máxima de sobrevida já está descendo. Por quê? Porque a poluição é tão alta e esses agentes que levam a doenças são tão intensivos que a taxa média da população já começou a decrescer. Não é para todas as regiões dos Estados Unidos, evidentemente, mas algumas regiões já têm. Eles têm mais estatísticas que a gente também, eles conseguem detectar isso. Que a forma mais inteligente e mais necessária de nós nos contrapormos à crescente ameaça de crises ambientais e sociais que se consolidam no nosso entorno é nós estimularmos, especialmente na infância dos nossos filhos, o reencontro com a natureza, vivências na natureza que lhes permitam ser empáticos a ela, desenvolver até uma certa reverência a ela e a compreensão da forma com que ela funciona, da forma com que ela opera para manter a sustentabilidade planetária, que vai lhes permitir no futuro assumir um estilo de vida e desenvolver, empreender negócios que não ponham em risco a sustentabilidade planetária. Necessariamente teríamos que realmente trabalhar com a hipótese, com a ideia de desmatamento zero. A Amazônia, ela não só é crucial para nós brasileiros, pela biodiversidade, pelo ambiente que ela oferece, pelas culturas humanas que ela abriga, como, e fundamentalmente, ela tem um papel crucial na regulação climática do planeta. Sem sombra de dúvida, a crise de água que assola São Paulo é reflexo do agravamento do desmatamento na Amazônia. Por um momento a gente pode ver que uma imagem aqui do Brasil tem como se fosse uma curva. Essa pequena curva aqui, ela demonstra que tem um transporte de umidade e vapor que vem da região amazônica e chega até o Rio Grande do Sul. Então, um primeiro fator, climatologicamente, a nossa região aqui, o noroeste do Rio Grande do Sul, é a região que mais chove no mundo, porque ela encontra a massa de ar quente que vem do trópico, junto com a massa de ar polar, e acaba formando complexos, que nós chamamos de complexos convectivos de mesoescala, que são praticamente bombas de água. Então, chove muito nessa região do planeta, principalmente aqui. E aí, se houver um desmatamento, como hoje em dia a gente já está tendo essa seca no Sudeste, em que tu vai tirar o mecanismo principal que comporta vapor d'água e umidade, que é a nossa floresta, se a gente acabar com essa região verde da América do Sul, obviamente esse transporte não vai mais ocorrer e sim, a gente pode ter no futuro uma seca muito severa na nossa região e como todo o oeste do Brasil, em decorrência de um desmatamento e de uma economia, né, que prioriza derrubar a árvore ao invés de preservar o planeta. Se tem, alguns estudos indicam que a Amazônia suporta um desmatamento de no máximo 17% da sua área. Nós estamos justamente nesse limbo. A cada dia que passa, corremos maior risco de que, em seguindo o desmatamento, nós levemos a Amazônia inteira ao colapso.
E as consequências disso são, em grande parte, inimagináveis, mas sem sombra de dúvida, terríveis. Então o Brasil, ele é um país que sim, ele é protegido por Deus e bonito por natureza, porque nós temos uma coisa chamada Cordilheira dos Andes. Então a Cordilheira dos Andes, ela faz com que esse transporte de umidade bata numa barreira orográfica natural e seja distribuído por todo o nosso continente, por todo o nosso país. Ela também nos protege da ocorrência de furacões, porque nós teríamos sim furacões severos na nossa região. Se não fosse a Cordilheira dos Andes, o Brasil seria um deserto, como é lá no outro lado do Atlântico, a África. A questão de nós termos precipitação e abundância, ser um país tropical e muito bonito, muito verde, muita natureza, é por causa da nossa topografia. A gente foi posto, digamos assim, né, se pudesse fazer uma comparação, no melhor lugar da Terra. A sociedade como um todo, hoje em dia, tem a percepção e a consciência ambiental, sem sombra de dúvida, muito maior do que ela era até então. Mas, lamentavelmente, ainda falta a tradução dessa consciência em práticas, em atitudes condizentes com a preservação planetária. O ser humano, ele interfere, ele pode não ser ainda não ter causado uma catástrofe ou consequências muito severas, mas em pequena escala nós estamos contribuindo para uma mudança de clima. Sim, porque nós tiramos compostos químicos, digamos como o petróleo, que estava tendo uma evolução natural, e acabamos queimando, gerando os carros e construindo cidades. Nós estamos destruindo numa velocidade muitíssimo maior do que nós estamos conseguindo reagir em termos de sociedade a tudo isso. Um dos maiores poluentes que nós temos no meio ambiente hoje é a produção de plástico que envolve um polímero que se chama bisfenol A. Esse bisfenol A, quando aquecido, e aí eu chamo a atenção do plástico aquecido como a mamadeira no micro-ondas, pode liberar, né, essa substância que se chama BPA, bisfenol A. As toxicidades podem ser maiores quanto mais precoce é o desenvolvimento do ser humano. O mais grave ocorre justamente entre a concepção e a formação do bebê até o 3º mês de vida gestacional. Então, nesse sentido, tem que ter atenção a essa quantidade de plásticos que se coloca em micro-ondas e coisas assim. Quais seriam, então, os efeitos do bisfenol A na saúde humana? Bem, ele interfere até mesmo na produção de hormônios tireoidianos, na produção de estrogênios e pode interferir até no metabolismo do ser humano, no sentido de poder até aumentar a incidência de outras doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade. Então isso ainda está sendo pesquisado, porém é um assunto bem efervescente em termos de pesquisa clínica. Toda a questão da radiação eletromagnética da telefonia celular. Este é um grande problema que nós temos hoje a nível mundial. Por quê? Porque ele é uma fonte de poluição que gera uma poluição invisível. Vamos dizer assim, o forno de micro-ondas fechadinho, ele trabalha com esse mesmo tipo de fonte de poluição, radiação eletromagnética não ionizante numa determinada frequência, que é em torno de 2,4 gigabytes, que é mais ou menos a mesma, né, frequência com que se está propagandeando o 4G no Brasil. Tudo isso são fontes que geram radiação eletromagnética abaixo da camada de ozônio.
Sim, o Sol emite em todas as frequências. Só que entre o Sol e nós, no planeta Terra, nós temos defesas. A camada de ozônio é uma delas. Desde o Eco 92, né, que foi um evento realizado no Rio de Janeiro, que pretendia, né, diminuir as emissões de compostos fluorcarbonetos, né, que eram os famosos CFCs, e emitidos à atmosfera, eles são catalisadores que quebram, né, as moléculas de ozônio, o ozônio estratosférico, que é o que nos protege da radiação ultravioleta, né, que incide na atmosfera terrestre. E o que aconteceu? Na época, estava se perdendo esse ozônio, né, que nos protege. Com essas novas políticas, houve uma diminuição muito grande desses gases que destruíam, né, descatalisavam o ozônio, e hoje em dia a gente pode dizer que a camada está reconstituída, né? A gente não tem mais aquela falha tão grande do ozônio como existia. O planeta, a natureza é perfeita, né? Quando ele entra na sua inclinação e ele vai receber mais radiação solar, é para lá que o ozônio se desloca para nos proteger do ultravioleta. Então essa questão de que às vezes tu tem um buraco de ozônio, né, essa falha de ozônio mais próxima da região do sul da América do Sul, às vezes ela se desloca mais para a região próxima da Austrália, é porque nós temos a Antártida, né, que é uma região mais fria do globo, recebe menos radiação solar e aí não precisa ter tanto ozônio nessa camada. Mas não quer dizer que nós não estamos sendo protegidos ou que uma região ou outra recebe mais radiação ou menos. A gente tem modelos que medem, conseguem contabilizar como está sendo essa distribuição da radiação. A gente vê que quase todo o nosso continente recebe a mesma quantidade, praticamente, né? A gente está numa posição tropical que é muito favorável para isso. A gente fica muito próximo, né, do Equador e, consequentemente, mais no meio do planeta recebendo uma radiação direta. Então, filtro solar o ano todo no Brasil, todo. Exposição nos horários recomendados pela Organização Mundial de Saúde, né? O antidepressivo natural, como a gente disse, que é o sol, né? Às vezes a gente está tão envolvido em rotinas, nessa selva de pedra, que a gente não faz contato com o sol. E a gente precisaria pelo menos 20 minutos por dia de contato direto do sol com a pele para conjugar a vitamina D, né? Para vocês terem uma ideia, inclusive a vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio. E esses hormônios que nós temos, eles interferem diretamente em todas as nossas células. Tá? Então, existe isso também. Nós temos de nos proteger do sol, porém também precisamos do sol. Mais uma vez, repito, a questão do equilíbrio. Dentro dessa lógica de que o sol é um antidepressivo natural, que ativa melatonina, regula as outras glândulas, que vai controlar a hipófise, adrenal, hipotálamo, né? Que é um conjunto que é desencadeado. Dentro dessa desregulação, surgirão doenças, que dirá então trabalhos de turno invertido para pessoas que têm predisposição. Não seria recomendado. Então, o que existe hoje assim, em relação à radiação eletromagnética da telefonia celular e a possibilidade de câncer? Existe um parecer da Organização Mundial de Saúde de 31 de maio de 2011 que dá conta de que a radiação eletromagnética não ionizante da telefonia celular ela é possivelmente carcinogênica para seres humanos. Nem só neoplasias, porque os primeiros sintomas que aparecem mais cedo são cansaço, são problemas de falta de atenção, principalmente em crianças, falta de concentração, problemas de desânimo. São os preliminares que acabam, estão sinalizando que algo já está errado. O que vai acontecer mais adiante é chegar a casos crescentes, no caso foi aqui bem destacado de neoplasias. É preciso reorientar os nossos hábitos de forma a levar uma vida mais frugal, mas mais significativa.
sermos mais seletivos nas nossas opções de consumo, refletir o quanto nós precisamos cada uma dessas coisas, qual o impacto que nós geramos no planeta e na sociedade ao consumi-las. O material não pode ser negado, ele faz parte do básico, tem que ser provido de alguma forma, mas existe esse risco de a gente se escravizar na busca dele, do conforto, né? As pessoas correm atrás de uma dita qualidade de vida, uma vida sem qualidade nenhuma. O homem, atualmente, tem um Deus que é o demônio, o dinheiro. Por dinheiro, ele é capaz de fazer uma série porque o dinheiro lhe dá status, lhe dá poder, né? Ele é capaz de fazer muitas coisas que talvez eticamente não sejam nem tão corretas ou às vezes bastante incorretas. Então, eu diria que a sociedade está doente. O dia deveria ser dividido em 3 tempos: 8 horas para trabalho, 8 horas para autocuidados, lazer, alimentação e 8 horas para repouso. Nós andamos subtraindo a parte de autocuidados e lazer para trabalhar. Aí entramos no conceito de normose. Normose é viver algo que é patológico, mas numa determinada sociedade, em determinado momento, todos estão vivendo isso. É patológico, mas todo mundo está achando normal. Exemplo de normose, nossa região. As pessoas trabalham 14 a 16 horas por dia, acham normal. Aqui é uma região onde as pessoas adoecem de tanto trabalhar. Quando nós pensamos numa produção agrícola que deve garantir a produção de alimentos para uma população mundial que não só cresce em número, como também em nível de exigência do que vai consumir, nós necessariamente precisamos fomentar a pequena agricultura familiar diversificada. Quanto mais saudável o meio, com menos venenos, com menos radiações, com o solo mais integrado com as plantas, convivendo e podendo explorar adequadamente, sem grandes aportes de insumos, inclusive de adubos, ou adubos naturais, não adubos químicos, melhora a qualidade de vida das plantas, elas são mais saudáveis e se nós nos alimentamos delas, nós teremos mais saúde. Na medida em que o consumidor se aproxima de feiras, de pontos de venda, prefere produtos não transgênicos e isentos de agrotóxicos, ele fortalece uma outra alternativa de produção, que é uma alternativa mais amigável ao meio ambiente, porque preconiza o uso intensivo de mão de obra de agricultores familiares. O ideal para todos nós seríamos que tivéssemos uma horta em casa, nós mesmos plantássemos os nossos vegetais, colhêssemos e assim a gente poderia se alimentar de uma forma garantidamente saudável. Mas a nossa realidade, infelizmente, não nos permite isso. Então, o que eu aconselho? Procura alimentos orgânicos. Então, se for possível, procurar aquele agricultor numa feira, conhecer um pouco o produtor dos alimentos, isso pode ajudar. Mas, antes de tudo isso, o mais importante é buscar aquelas 4 a 5 porções de frutas e verduras ao dia. Existem pesquisas mostrando que mesmo vegetais que não são orgânicos, mesmo a ingestão de vegetais que não são orgânicos, eles ainda assim provocam uma melhora da saúde. Tem gente que acredita que eu não como muita salada, nem muita fruta, mas eu tomo um suplemento de vitaminas e minerais e acho que isso é o suficiente. Não, nos alimentos existem muito mais substâncias ativas do que tu vai conseguir colocar em uma cápsula. Eu acredito que todos os alimentos são funcionais. Nos alimentos a gente possui mais de 24 mil substâncias ativas. Então, todos os alimentos têm algum poder de, além de fornecer calorias, tem algum poder de prevenir doenças no nosso organismo.
Então, quanto mais variada for a alimentação, maior vai ser a sua ingestão de alimentos funcionais. Também é fundamental nós trabalharmos, nós fomentarmos a agricultura de pequena escala e próxima aos centros urbanos. Diminuir a distância entre produção e consumo. Essa mercadoria que nem aqui que nós temos guarda-pó verde, foi colhida ontem. É a produção que foi colhida ontem e vem hoje na banca para vender. Sempre variando, que nem agora a safra do pêssego, amanhã depois vem a ameixa, a uva, começa a uva, cada produto tem a temporada dela, né? O milho vai começar, semana que vem tem milho. E aqui no Alto a produção eles estão plantando agora, pensei, porque é mais frio, né? Aqui sempre leva vantagem, porque leva produto fresquinho, o preço bem melhor também, né? Ele sempre, o que tem, ele colhe e traz para a feira. Se tem mercadoria, traz, claro, faz um desconto aqui, faz um desconto ali, a produção é minha. Produto orgânico é produto que tu planta sem agrotóxicos. Mas o pé de alface que é orgânico, ele às vezes é metade disso aqui, né? A questão de qualidade de tamanho, qualidade de casca, ou a parte visual do produto varia muito do capricho de quem produz. Se tu trabalhar no período certo, dentro da safra, tu vai ter um produto bom, bonito, tão bonito quanto o convencional. O orgânico tem um sabor inigualável, o sabor do orgânico é muito especial, é um sabor muito melhor do que o convencional. O produto orgânico, a ciência dele é ter uma terra sadia, né? Em primeiro lugar, que nem nossos antepassados faziam. Eles observavam a natureza como um todo e observavam o que a terra tinha em sustento para tu conseguir produzir. Trabalhando orgânico, tu não está agredindo o solo, não está agredindo a natureza, tu está trabalhando para melhorar o ambiente, o ar, a terra, a água. Primeiro tem que ter a consciência de ser um produtor orgânico. Porque nós, na cooperativa, nós cuidamos a natureza como um todo. Não é só produzir orgânico. A propriedade tem que estar qualificada para ter uma produção orgânica. Ela tem que ver como a água sai daquela propriedade, se ela sai limpa ou ela sai infectada. Isso é uma coisa que todos os produtores da nossa cooperativa isso prevalece, tem que ser, é de fato a prioridade, é isso aí, né? E o que muda mais é o manejo, porque tu vai trabalhar com mais sombreamento, menos sombreamento nos pomares, e o que vai acontecer vai mudar um pouco o ciclo de colheita. Vai ficar um pouco mais curto o ciclo de colheita, porque tu vai colher a fruta na safra. Atualmente são 13 famílias que produzem, tem 35 sócios. Nós colocamos a mercadoria dentro da cooperativa e ela só é a passagem para a venda, né, a cooperativa. Ela não visa lucros, descontados 20%, para manter as despesas do caminhão, os serviços que nós somos pagos pela cooperativa para fazer as feiras. A questão das pragas são bichinhos, né? Um depende do outro. Então, um exemplo, morango. O maior problema do morango, nós somos produtores de morango, começamos com o nosso carro-chefe de morango. Ácaro, o maior problema que tem, nós tomamos nos dedos, perdemos produção, mas nunca recorremos a pesticidas. Vamos tentar fazer no orgânico. Fizemos um experimento com a Embrapa, nós fomos cobaias, eu e mais um produtor, e hoje está resolvido o problema do ácaro, né?
se usa o Predador que vem de São Paulo ou um produto que é feito à base de extratos vegetais e funciona, né? Nós podemos afirmar que a Embrapa dispõe de tecnologias suficientemente robustas para substituir as tecnologias essas dependentes de agroquímicos e para corrigir problemas que vêm sendo causados por essas tecnologias. Na Serra Gaúcha, onde tem vários pontos com pessoas centenárias, de microagricultores. Como lá o terreno é muito acidentado, é difícil fazer lavouras extensivas, então o que acontece? A qualidade de vida melhora. Fundamentalmente o que ocorre é que há um esforço de homogeneização das formas de produção no campo. Esse esforço de homogeneização basicamente simplifica o que acontece na natureza. Numa região qualquer onde existe uma multiplicidade de culturas e atividades, há um estreitamento dessa base produtiva. Como exemplo, numa região onde existem 300, 400 atividades econômicas, esse estreitamento simplifica a estrutura de produção basicamente em soja e milho. E isso faz com que aquelas comunidades que habitam no solo dessa região, fungos, bactérias, insetos, sejam submetidos a um mesmo processo de chuva de veneno, de agrotóxicos mesmos utilizados nessas culturas anos após ano, chuva de pressão sobre o solo, mesma profundidade de aração, mesmos tipos de adubo, e isso beneficia algumas comunidades e prejudica outras. Então algumas bactérias desaparecem, alguns fungos desaparecem e outros explodem do seu ponto de vista populacional. Então, uma das bactérias que parece que está desaparecendo, um dos grupos, são bactérias que ajudam na fixação de nitrogênio, que pegam o nitrogênio do ar e colocam à disposição das plantas. O desaparecimento dessas bactérias empobrece o solo e torna mais necessária a utilização de adubos nitrogenados, implica em necessidade de importação de volumes maiores desses produtos e amplia o custo de produção. Um outro exemplo bom de tratar nesse processo de homogeneização é que praticamente 4, 5 empresas detêm hoje, são donas das sementes. Então, para o Brasil plantar sua safra de soja de cada ano, ele precisa que a Monsanto, que a Syngenta, que a Bayer, que a Dow, que essas empresas tornem disponíveis as sementes. Isso coloca os ministérios numa posição subalterna. Nós necessitamos de autorização das empresas porque os agricultores não conseguem mais guardar as suas sementes, porque o processo de patenteamento faz com que as sementes sejam dessas empresas. Então, um agricultor que guarda a semente de um ano para outro, como essa semente pode estar... ela não consegue evitar a contaminação, o grão de pólen flutua no ar, o milho plantado num ano não transgênico, ele pode fornecer espigas que têm grãos transgênicos, porque o pólen flutua no ar e fertiliza plantas não transgênicas. Então, um agricultor que guarda sua semente de milho não transgênico termina colhendo um milho que é de propriedade das empresas que patentearam aquele gene e aquela semente transgênica, que contaminou a semente do agricultor tradicional. E isso gera um problema de dependência e de insegurança, de insustentabilidade. O problema do uso indiscriminado de agrotóxicos se soma o avanço da transgenia. A transgenia, ela está jogando por terra, ela está colocando a perder toda a biodiversidade, toda a grande diversidade de sementes que a humanidade selecionou ao longo de mais de 10 mil anos. Em menos de 100 anos, nós estamos arriscando de perder tudo isso. Já se comprometeram estimadamente 75% das sementes, da variedade de sementes. E essa variedade de sementes, ela é fundamental se nós pensamos em segurança alimentar, porque ela nos dá resiliência, inclusive às alterações climáticas. Esse milho e essa soja transgênicos que foram modificados para tomar um banho de veneno receberam a inserção de um gene que foi extraído de uma bactéria e que só permite a essas plantas não morrerem quando tomam um banho de veneno. Não morrer quando tomam um banho de veneno não aumenta a produtividade. Existem outras plantas transgênicas que receberam também um gene de uma bactéria que permite que a planta produza dentro dela um inseticida.
As grandes extensões de monoculturas substituíram o trabalho humano pelas máquinas, dispensando a mão de obra do campo. E para onde vai essa mão de obra? Pessoal que é marginalizado no campo, né, e que vem ser marginal nos grandes centros urbanos. Afora isso, o avanço da transgenia gerou um nível de dependência e de endividamento dos agricultores que também é problemático e causa, inclusive, de suicídios coletivos. Medical TV, a vida e a medicina. Um outro interferente endócrino conhecido das pessoas e que ainda às vezes até se usa em tratamento hormonal de menopausa, mas não é indicado, fitoestrogênios. Fitoestrogênios são derivados de soja, componentes derivados de soja, e também são considerados uns desreguladores endócrinos. Por quê? Eles interferem diretamente no receptor de estrogênio, podem afetar, né, toda a parte hormonal. Tem pessoas que acabam usando uma quantidade de alimentos só com soja, leite de soja, tudo com soja, né? É uma sobrecarga anormal de soja que, na verdade, pode interferir até numa mulher gestante, por exemplo, que está tendo um filho naquele momento, ela está desenvolvendo um fetinho. O que se conhece também é que dentro da população japonesa, por exemplo, normalmente eles comem mais soja. E isso seria uma coisa que, porque talvez os japoneses teriam menos sintomas de menopausa ou poderiam viver melhor. Eles têm toda uma cultura que envolve uma vida de qualidade. Então eles são pessoas que influencia muito a atividade física na vida deles, eles têm uma qualidade de vida muito boa. E uma coisa que eu chamo a atenção é que justamente eles comem muito pouca carne vermelha. E às vezes é justamente isso, é a ausência de excesso de carne vermelha, excesso de proteína, que faz com que eles vivam tanto. Nós temos de ter um equilíbrio na alimentação, nós temos de ter uma quantidade de alimentos necessária sem excesso em nada. Um outro problema que a gente tem enfrentado da interferência de ambiente com a saúde da gente é a parte que se refere à epigenética. Eu venho com uma carga genética, mas pode ocorrer durante minha existência alguma diferenciação na proliferação celular. A pessoa tem genética para a doença, que ficaria quietinha lá, nem talvez se manifestaria, mas daí exposta a esses venenos, a esses organismos fosforados e tudo, vai mexer com a genética dele e vai fazer com que aquilo que ele tinha predisposição realmente apareça. E uma vez aparecendo, então, vai se manifestar, né? Aquilo que se tem tendência, ou a depressão, ou a instabilidade de humor, ou uma psicose, e dentro desses quadros, às vezes não observados em tempo, ou muito acelerados por essas condições, podendo as pessoas chegar por desassistência até suicídio. É usado na criação de animais vários antibióticos, para supostamente protegê-los, porque eles até são criados confinados, então a doença passa facilmente de um para outro. Só que nós ingerimos esses animais, seja galinha, porco, carne de gado, e vamos, né, nós criarmos resistências. Como a gente se defende disso? Bom, não comprando sempre a mesma marca, não comprando sempre o mesmo tipo de alimento, não comendo só aquele alimento, procurando se expor a alimentos diferentes, é o que nós temos para nos protegermos, né? Vocês viram recentemente a questão do leite que estava contaminado, propositadamente contaminado. Então essa é uma realidade que nós vivemos, uma insegurança
né, em geral, em relação à nossa saúde, em relação aos produtos que nós ingerimos. E é uma verdade. E há de ter cuidado também com qualidade de cosméticos, porque há cosméticos com hormônios, com substâncias que são nocivas à pele, e nós temos de ter cuidado. Por isso que se diz que não pode ser qualquer cosmético, nós temos que cuidar, porque a aplicação de alguns cosméticos podem ter alergias, né, ter nocividade à nossa pele. Então nós temos de ter cuidado até com isso. O Brasil é hoje campeão no uso de agrotóxicos. Só no Brasil nós utilizamos mais de 400 agrotóxicos diferentes. Alguns deles inclusive proibidos em outros países. Esses produtos, eles são causas de distúrbios neurológicos, imunológicos e endócrinos. Não é por nada que aumenta vertiginosamente o número de casos de infertilidade e de câncer na nossa sociedade. A contaminação pelo uso de agrotóxicos, ela se dá mais fortemente junto ao próprio agricultor que aplica ela, mas inevitavelmente a todo o restante da população. Então nós estamos regredindo do seu ponto de vista do controle de riscos. E essa regressão é extremamente danosa aos consumidores, aos produtores, aos agricultores que não usam essa tecnologia. Um veneno desses, quando é aplicado, imagine, aplicado de avião, ele é absorvido pelos seres que estão em volta, ele é absorvido pela pele, por contato, ele é absorvido por inalação, as pessoas que sentem o cheiro estão sendo contaminadas. Não é por acaso que Porto Alegre, no Lago Guaíba, lá no início da década de 80, constatou contaminação por venenos agrícolas dentro de suas águas, em peixes e no lodo abaixo daquela água toda. E dali gerou um projeto no estado, né, que se chamou Proguaíba e que tentava reverter o processo de contaminação das águas do Guaíba de venenos que vêm de todas as bacias que alimentam o Guaíba. O que é fato é que aumentou o índice de câncer de mama, câncer de tireoide, alguns outros tipos de cânceres, eles estão aumentando na população. Claro que isso provavelmente tem relação com inúmeros fatores que nós às vezes não conseguimos medir um por um, né? Existem as causas genéticas. Porém, pessoas expostas a grandes quantidades de pesticidas, herbicidas ou substâncias químicas que interferem intraútero, essas pessoas na vida adulta que tiveram exposição durante a sua formação dentro da barriga da mamãe, vão ter chance de ter outras doenças, inclusive isso que eu comentei, puberdade precoce, ou câncer de mama, ou coisa assim. Tanto o glifosato quanto o glufosinato de amônia, quando seus produtos de transformação geram câncer. E eles causam alterações endócrinas, o que significa em alteração dos processos hormonais, que são muito mais graves durante a fase de formação dos seres, durante o período de adolescência, durante a menopausa, a andropausa, nesses momentos de revolução hormonal, a presença desses disruptores endócrinos causa disfunções que nós não temos como medir. Em relação a esses interferentes endócrinos, nós temos que saber que essas substâncias podem interferir até na produção de espermatozoides no homem, na fertilidade, portanto, tanto de homens e de mulheres, pode interferir no comportamento, pode alterar a função da tireoide, pode alterar também a puberdade, fazendo com que ela inicie mais precocemente e muitas outras coisas que nós ainda não conhecemos. Como nós lidamos com coisas que nós não conhecemos? Eu costumo dizer que nós não podemos trocar o mundo onde nós vivemos, pelo menos não ainda. Dentro do que nós temos hoje de informação, nós temos de procurar viver uma vida saudável. O que significa viver uma vida saudável? Ter atividade física 3 a 4 vezes por semana, que envolva a prática de exercício físico. Ter uma alimentação saudável, com o mínimo de enlatados, embutidos, etc., comprados prontos, alimentos o mais naturais possível, né? Que tenha muita ingestão de verdura, fruta, legumes, né? E esse tipo de alimento natural. Claro que vocês poderiam pensar assim, mas tem um monte de agrotóxicos, etc. Lavem bem os alimentos, procurem comprar alimentos, né, orgânicos, que agora existem alimentos orgânicos, porém nós sabemos as dificuldades de
haver a compra desses produtos, mesmo porque eles ainda são produzidos em pequena escala. Sementes, né? Castanha, nozes, produtos mais com fibras, a granola, coisas assim, tu pode fazer uma boa alimentação com iogurte e assim por diante. Procurarmos comer o tal feijão e arroz de sempre, evitar coisa muito comprada no mercado, muito embutido pronto, massa pronta, lasanha pronta, bife pronto, empanados, tudo pronto. Medical TV, a vida e... Eu vejo que o Brasil ele ainda está muito distante de uma compreensão legítima do que significa ambiente urbano saudável, estimulante para a sua comunidade. Nós super priorizamos o uso dos carros, né, com todos os impactos negativos disso, em índices de acidentes, em poluição atmosférica, em poluição de ruído. Nós asfaltamos, nós pavimentamos, nós queimamos combustível, nós queimamos madeira, a gente queima carvão mineral, né? A gente tem as termoelétricas, então é um contexto tão grande e constante, né? Hoje em dia, só na região metropolitana de Porto Alegre são quase 1 milhão de veículos na frota. Porque gera mais estresse, gera estresse que se teve para vir para cá no trânsito, você com um horário querendo chegar, isso prejudicou a saúde de todos nós. Não é uma coisa que ocorra isoladamente e nós temos resistência para enfrentar uma situação isolada. Agora, isso acontece diariamente. O litoral é um exemplo crasso de falta de planejamento prévio adequado. Nos últimos anos, nos últimos 15 anos, no máximo 20, todo o nosso litoral gaúcho, pelo menos a porção norte, foi construída, seja por condomínios residenciais, seja pela ampliação dos prédios nas suas cidades. Torres, então, que era uma das cidades, e ainda se mantém uma das nossas cidades litorâneas mais lindas, tem sofrido um impacto imenso pela construção, pelo avanço muito intenso da construção predial. Inclusive, nesse ano de 2014, estamos perante a ameaça de se liberar a construção de prédios à beira-mar. Até então, tem se permitido a construção de prédios altos, mas sempre a pelo menos 3 quadras do mar na Praia Grande. E agora estamos na iminência de que isso possa vir a ser liberado. Se isso for liberado, isso, sem sombra de dúvida, vai causar um impacto extremamente negativo naquela cidade e no aproveitamento que todos nós podemos ter dela. A natureza comemora. Está chegando o verão. O tempo está passando. Prepare-se. Prepare-se você também para a estação mais divertida do ano. É hora de repensar suas atitudes, aprimorar seu comportamento, buscar ser cada vez mais saudável. Reinvente-se, porque afinal você está vivo e tem a obrigação de ser feliz. A previsão, né, do verão de 2015 é que, como nós estamos configurados já com o fenômeno El Niño, né, de uma maneira fraca ainda, mas que já gera consequências de precipitação em abundância, né, na nossa região aqui no sul, e pode gerar uma seca severa no norte do país, a gente tem a previsão para o estado do Rio Grande do Sul de ser um verão bem chuvoso. E, obviamente, quando a gente tem muito vapor d'água disponível na atmosfera e calor, a gente vai ter dias bem abafados e com aquela sensação bem de panela de pressão mesmo aqui na região do Rio Grande do Sul.